Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. O Brasil conheceu Wagner Montes como uma presença firme na TV, a voz que encarava temas pesados sem titubear. Mas enquanto as câmeras registravam essa imagem inabalável, existia outro Wagner, o dos bastidores, cercado de tensão, cuidados discretos e decisões difíceis para proteger a família. Por anos, Sônia Lima guardou detalhes que quase ninguém imaginava. Episódios de ameaças, medidas de segurança fora do ar e uma luta de saúde vivida longe dos holofotes. E tem mais. O romance deles começou onde ninguém apostaria, nos bastidores do show de calouros. E o casamento teria enfrentado até a resistência de Silvio Santos. Agora, 7 anos após a despedida, Sônia abre esse baú de memórias. E cada capítulo muda tudo o que parecia certo. Durante mais de 30 anos, o público brasileiro acompanhou Sônia Lima e Wagner Montes como um casal estável, discreto e profundamente unido. Para quem assistia de casa, eles pareciam ter encontrado um raro equilíbrio em um ambiente onde as relações costumam ser passageiras. Parabéns, mais uma vez, a Sônia Lima, parabéns ao Wagner Montes. Colegas de televisão, parceiros de vida e presença constante na rotina do público, os dois transmitiam segurança, leveza e cumplicidade. Mas essa imagem sólida era, na verdade, uma construção cuidadosamente protegida. Por trás dos sorrisos e da convivência pública existia um acordo silencioso, um pacto feito para preservar a intimidade, a saúde emocional da família e, principalmente, a imagem de um homem que não queria ser visto como frágil. Não, ele não queria que ninguém soubesse. Nunca ninguém soube. Nunca. Não me deixava falar para ninguém. O falecimento de Wagner, em 2019, não foi apenas o encerramento de uma trajetória conhecida da TV. Para Sônia Lima, foi o início de um período de recolhimento, marcado por decisões difíceis e por verdades que ficaram guardadas longe das câmeras. Com o passar do tempo, ela percebeu que manter esse silêncio tinha um custo. Aos poucos, Sônia começou a admitir que a vida sob os holofotes exigia mais do que o público imaginava. Cuidados constantes, pressões invisíveis e desafios enfrentados longe da curiosidade alheia. Acordava às 4 horas da manhã, dava banho nele, preparava ele, colocava ele na cadeira, ele ia, entrava às 6 horas da manhã, fazia o programa e ninguém nunca soube de nada. Hoje, anos depois da despedida, ela escolhe revisitar esses capítulos com cuidado, revelando que nada foi tão simples quanto parecia. Ele passou por momentos bons, mas depois a coisa vem apertando, né? E essa doença... O Wagner viveu 9 anos, quase 10. E para compreender por que esse silêncio existiu e por que ele foi tão bem sustentado, é preciso voltar ao começo. Antes do luto, antes das decisões difíceis, havia um homem comum por trás da figura pública. É ali que a história realmente começa. Antes de ser lembrado apenas como marido, político ou apresentador, Wagner Montes era uma voz que se conectava diretamente com o povo brasileiro. Aquele tipo de comunicador que parecia falar no ouvido de cada família. Nascido em Duque de Caxias, em 18 de julho de 1954, ele estudou Direito e entrou no jornalismo ainda jovem, movimentando-se entre rádio, televisão e até cinema, antes de se tornar conhecido nacionalmente. Em 5 de novembro de 1981, no auge de sua carreira na TV, ele sofreu um acidente de triciclo na zona sul do Rio de Janeiro, que resultou na amputação de sua perna direita. Em um momento difícil, quem surpreendeu foi Silvio Santos. Ao saber do ocorrido, Silvio telefonou para o hospital e prometeu arcar com a melhor prótese mecânica disponível, garantindo que Wagner Montes tivesse o apoio necessário para continuar a sua vida e carreira. Essa experiência não apenas marcou a sua trajetória pessoal, mas também consolidou a sua imagem de resiliência. Essa aqui tá, essa é normal, a outra. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Wagner voltou ao trabalho
e manteve uma carreira de sucesso na televisão e na política, transformando um episódio doloroso em um símbolo de superação e força diante do público. Antes de ser lembrada como a esposa de Wagner Montes, Sônia Lima já era um nome que intrigava o público brasileiro. Nascida em Osasco, em 30 de setembro de 1959, ela construiu uma trajetória que combinava beleza, talento e determinação, muito antes de se tornar parte de um dos casais mais sólidos da televisão brasileira. Ela começou a sua carreira como Miss e modelo, representando a sua cidade em concursos de beleza e trabalhando também como manequim no Japão. Experiências que a ajudaram a desenvolver a presença de palco e confiança diante das câmeras. No SBT, Sônia começou como telemoça no show de Calouros e, a partir de 1982, tornou-se jurada fixa por quase 17 anos, conquistando o público com a sua elegância discreta e estilo marcante. Ao mesmo tempo em que era vista como símbolo de beleza na TV nos anos 80 e 90, Sônia também resistia aos estereótipos. Em entrevistas, ela revelou que não buscava apenas a adulação pelo visual. Preferia ser reconhecida pelo trabalho e pela presença em cena, construindo uma imagem que combinava charme com profissionalismo. Essa postura reservada também teve impacto na forma como ela lidava com a atenção masculina e a fama. Enquanto muitas juradas dos programas daquela época atraíam olhares e comentários, Sônia se destacou por manter equilíbrio entre a atração e respeito, sem se render ao foco exclusivo no corpo ou na sensualidade. Dessa combinação de beleza, respeito e discrição foi justamente o que chamou a atenção de Wagner Montes, que estava habituado a interações rápidas e superficiais no meio artístico. Ao contrário de outras relações que ele vivenciara antes, Sônia não se deixou levar apenas pelo charme, e foi essa postura mais madura e reservada que começou a aproximá-los de forma mais verdadeira e duradoura. Para quem assistia de casa, o show de Calouros era sinônimo de espetáculo. Aplausos altos, vaias espontâneas e frases que viravam bordão no dia seguinte. Dentro do estúdio, o ambiente ainda era mais intenso. O barulho constante da plateia, as luzes quentes apontadas para o palco, o cheiro de laquê e maquiagem misturado ao café apressado dos intervalos criavam um clima único, vibrante, cansativo e repetido semana após semana. Foi nesse cenário que Sônia Lima e Wagner Montes passaram a conviver de forma contínua, sentados lado a lado na bancada do júri. Entre uma apresentação e outra, havia olhares de cumplicidade, comentários baixos fora do microfone e longas conversas nos camarins, longe da curiosidade do público. Ali, onde tudo parecia tão exposto, eles criaram um espaço privado de confiança. E o detalhe que faz toda a diferença é que Wagner Montes não surgiu como par romântico, mas como alguém disposto a ouvir. Sônia já enfrentava pressões da fama, comentários e desafios pessoais, e ele se tornou aquele ombro amigo, a pessoa com quem ela podia falar de assuntos que não cabiam no palco nem nos bastidores cheios de gente. Em meio onde tudo vira boato, essa escuta silenciosa valia mais do que qualquer elogio. Antes de Sônia Lima entrar definitivamente em sua vida, Wagner Montes já circulava em um universo marcado por mulheres fortes e icônicas. Um dos relacionamentos mais conhecidos foi com Kátia Pedrosa, que ganhou projeção nacional ao se tornar Miss Brasil e representou o país em concursos internacionais.
Kátia era símbolo de beleza e elegância de sua época. Dessa união nasceu Wagner Montes dos Santos Júnior, o primogênito do apresentador, conhecido como Wagner Montes Filho. Essa fase anterior é fundamental para entender o papel que Sônia assumiria mais tarde. Ao se envolver com Wagner Montes, ela não entrava apenas em um romance, mas em uma estrutura familiar já existente, que exigia maturidade, equilíbrio e responsabilidade. E foi exatamente nesse ponto que Sônia Lima se destacou. Longe de disputas ou imposições, ela construiu uma relação de respeito com o enteado, ajudando a criar um ambiente mais organizado e estável dentro de uma vida que até então era intensa e muitas vezes imprevisível. Pessoas próximas sempre relataram que Sônia foi a figura que trouxe ordem e rotina à vida de Wagner Montes. Em vez de competir com o passado, ela acolheu o que veio antes, estabelecendo seu espaço com firmeza e discrição. Esse comportamento não apenas fortaleceu o casamento, como consolidou a sua imagem como a mulher que transformou um homem de vida agitada em alguém ancorado pela família e pela confiança. O relacionamento entre Sônia Lima e Wagner Montes ganhou forma em agosto de 1987, quando a convivência diária no show de calouros deixou de ser apenas profissional. Eles ainda dividiam o mesmo ambiente de trabalho, sentados lado a lado no júri, cientes de que qualquer aproximação poderia virar assunto nos corredores do SBT. Por isso, os primeiros encontros aconteceram sob máxima discrição. Nada de festas badaladas ou cenas públicas. O romance nasceu em conversas longas após o estúdio esvaziar, em olhares que demoravam mais do que o normal e na sensação constante de que aquele passo mudaria tudo. Sônia já relatou em entrevistas que Wagner Montes demorou a tomar a iniciativa, respeitando o tempo dela. Esse cuidado foi decisivo. O primeiro beijo não surgiu como impulso, mas como confirmação de algo que vinha sendo construído havia meses. Talvez por isso, quando decidiram assumir, não houve meia medida. O namoro engrenou rápido e apenas 2 meses depois, em outubro de 1987, eles se casaram. Mas eu demorei para acreditar no Wagner assim. E ele sempre deu em cima de mim, né? Foi então que surgiu o capítulo mais delicado dessa história. Em entrevistas concedidas anos depois, Sônia Lima confirmou que Silvio Santos não aprovava o relacionamento dela com Wagner Montes. Vocês estão casando para marketing? Mais de 100 padrinhos. É não sei o que. Eu falei, você tá maluco? Você acha que eu vou me casar para marketing? Segundo Sônia, Silvio aconselhou que ela não seguisse adiante com o casamento, por entender que o casal não combinava. No bolão, ele não queria, ele fez campanha para eu não me casar com o Wagner. A discordância nunca foi detalhada por Silvio em público, mas Sônia Lima deixou claro que havia resistência da parte dele em aceitar a união. Aí ele falava comigo, Sônia, você não sabe o que você está fazendo? Eu falei, calma, calma. E ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Apesar dos conselhos, ela manteve a decisão de se casar. Silvio chegou a ser convidado para ser o padrinho da cerimônia, o que demonstra que, mesmo diante da divergência, havia respeito e consideração. No entanto, ele optou por não comparecer ao casamento. E o Silvio se lembra que ele era meu padrinho, ele não foi, né? Ele não foi, ele mandou Carlos Alberto de Nóbrega no lugar dele. Em seu lugar, Carlos Alberto de Nóbrega foi enviado para representá-lo, gesto que Sônia interpretou como uma forma de manter presença simbólica, sem apoiar diretamente a decisão. Queira Deus que os dois sejam muito felizes, verdade? Tomara. Com o tempo, o que começou apenas como uma união entre colegas de trabalho se transformou numa família sólida. Wagner Montes já era pai antes de conhecer Sônia Lima. Depois de se casarem, eles tiveram o filho Diego Montes, nascido em 27 de dezembro de 1989,
que cresceu em um lar onde a TV e a arte sempre estiveram presentes. Vocês tiveram um filho que é o Diego Montes, né, que também é ator. Sônia Lima costuma falar abertamente sobre o amor que sente pelos filhos, se referindo ao Diego e ao enteado Wagner Júnior com um carinho profundo, e destacando que faz tudo o que pode para apoiá-los em suas vidas e carreiras. Profissionalmente, os filhos seguiram caminhos distintos, mas igualmente ligados ao legado dos pais. O Wagner tem um outro filho do outro casamento, né? É meu filho também, que eu considero como meu filho, que é o filho de coração, que é o Wagner Montes. Wagner Montes Filho seguiu os passos do pai e atua como comunicador, apresentador e jornalista. Ele estreou como repórter em março de 2020 e passou a comandar o Balanço Geral Manhã RJ, em julho do mesmo ano. Mais recentemente, o jornalista foi anunciado como contratado da Band Rio para apresentar um programa jornalístico. Gente, o Balanço Geral Manhã fica por aqui. Programação normal. Vem agora o Fala Brasil. Já Diego Montes seguiu o caminho artístico e se firmou como ator, com forte presença em teatro musical e TV. Em novelas, ele aparece acreditado no elenco de Rebelde e Dona Chefa, da Record, cúmplices de um resgate do SBT. Quero saber de tudo. Principalmente as coisas do Frederico, seus projetos, seus planejamentos, todos de antemão. E na Globo, em Bom Sucesso, além de uma participação em Vai na Fé. Eu sei do que o Diogo é capaz, sem histeria. Só espero que ele esteja bem longe daqui. No teatro, a sua carreira inclui montagens de destaque, como Wicked, Ranch e Rock of Ages, além de trabalhos em musicais como Chacrinha, o Musical e Mamma Mia. Nos bastidores da vida familiar, mais do que rostos conhecidos, o que sobrava era rotina, acordos triviais, pequenas discordâncias, risos na mesa de jantar e lembranças guardadas em vídeos e fotografias que, ao longo dos anos, se tornaram o arquivo emocional de uma família unida pela arte, pela convivência e pela memória compartilhada. A carreira de Wagner Montes foi muito além do jurado do SBT. Formado em Direito, ele começou no rádio e ganhou projeção na TV ainda no final dos anos 70, passando por atrações populares como O Povo na TV e principalmente pelo show de Calouros, onde ficou anos como jurado. Mais tarde, reforçou o seu lado repórter no Aqui e Agora, do SBT, e comandou programas policiais e de apelo popular, como o 190 Urgente, na CNT. Agora, pagar pelo crime, não. No máximo, pode ficar 3 anos. A virada decisiva veio na Record Rio, a partir de 2003, quando se tornou um nome central no jornalismo local ao apresentar o Cidade Alerta RJ, RJ no ar e o Balanço Geral RJ, consolidando um estilo de comunicação direto, com bordões e forte conexão com o público. Aqui, presta atenção nessa matéria. Agora, sério, hein? Presta atenção nessa matéria. Paralelamente, entrou na política. Foi deputado estadual do Rio e chegou a presidir a Alerj em exercício. Em 2018, foi eleito deputado federal. Com o crescimento da carreira de Wagner Montes no jornalismo policial e na política, a fama ganhou um outro peso. Em entrevistas, Sônia Lima contou que o marido passou a receber ameaças, consequência direta dos programas de forte repercussão que comandava. Por precaução, ele chegou a circular com seguranças e a usar colete à prova de balas, algo que mudou completamente a dinâmica familiar. Dentro de casa, a vida precisou ser reorganizada. Horários eram calculados, saídas evitadas, rotinas adaptadas. Não era apenas o apresentador conhecido que precisava de cuidado, mas o pai e marido. Sônia já explicou que esse clima constante de atenção afetava até decisões simples do dia a dia
inclusive na criação do filho. Mas se do lado de fora a atenção vinha das ruas e do trabalho, havia outra batalha acontecendo longe das câmeras. Dentro do próprio corpo, Wagner Montes lidava em silêncio com desafios de saúde que poucos conheciam, escolhendo seguir em frente sem expor fragilidades. O problema do Wagner, ele tinha um câncer já há 9 anos, né? Começou no rim, ele tirou o rim. Enquanto o público via um homem firme e confiante, ele enfrentava questões íntimas de forma reservada, preservando a família e a própria imagem. Não, ele não queria que ninguém soubesse. Nunca ninguém soube. Nunca. Não me deixava falar para ninguém. O declínio físico de Wagner Montes não começou de forma súbita em 2019. Ele já enfrentava problemas de saúde há algum tempo. Em novembro de 2018, enquanto voltava de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, sofreu um infarto. Foi atendido rapidamente e transferido para o Hospital Barra d'Or, onde permaneceria sob cuidados médicos por semanas, antes da última internação. Essa fase foi extremamente delicada para a família. Wagner já havia lidando com limitações de saúde nos anos anteriores, incluindo problemas vasculares associados ao peso e outras condições que o afetaram de forma recorrente ao longo de sua vida pública. Em 26 de janeiro de 2019, a batalha que ele travava discretamente chegou ao fim. O apresentador nos deixou aos 64 anos, em decorrência de um choque séptico e sepse abdominal, causados por uma infecção urinária, segundo as informações. Morreu hoje no Rio o apresentador de TV e político Wagner Montes. Ele tinha 64 anos. No dia da despedida, o saguão da Assembleia Legislativa do Rio se transformou em um lugar de silêncio e respeito. Sônia Lima chegou visivelmente abalada e permaneceu próxima ao caixão durante quase todo o velório, recebendo abraços, palavras de conforto e o carinho de quem acompanhou aquela trajetória de perto e de longe. A gente só queria orar um Pai Nosso, gostaria que vocês orassem comigo. Entre os presentes estavam Bianca Rinaldi, Giuseppe Oristânio, Agnaldo Timóteo, Neguinho da Beija-Flor, Elimar Santos, o apresentador Amin Kader e outros. Um símbolo do respeito que Wagner Montes conquistou nos bastidores da TV, da música e da vida pública. Mesmo quem não pôde comparecer fisicamente se manifestou. Silvio Santos e a diretoria do SBT divulgaram uma nota de pesar, destacando a importância de Wagner Montes para a história da TV brasileira. E também foi enviada uma coroa de flores. Depois, o corpo do apresentador seguiu para o crematório e cemitério da Penitência no Caju, onde foi cremado em uma cerimônia restrita à família e amigos mais próximos. Ao final do dia, enquanto os aplausos e as vozes se dispersavam, Sônia Lima, seus filhos e familiares encararam o silêncio deixado pela partida dele. Foi ali, entre abraços apertados e lágrimas contidas, que houve a primeira noção concreta de que Wagner, embora querido e celebrado, não estaria mais presente nas rotinas de todos que o amavam. Quando o velório terminou e veio a cremação, não sobrou mais protocolo, nem plateia. Sobrou a casa. E Sônia Lima já sabia o que isso significava, porque a despedida não começou em janeiro de 2019. Ela vinha sendo construída em silêncio havia anos. Em entrevistas, ela contou que Wagner ficou doente há quase 10 anos e que os 4 últimos foram os mais difíceis, com ela cuidando dele em casa e chegando a pausar a própria carreira para acompanhar cada fase de perto. Ele tinha um câncer já há 9 anos, né? Começou no rim, ele tirou o rim, depois virou metástase. Ele passou por momentos bons, mas depois a coisa vem apertando, né?
Algumas semanas depois da cremação, um amigo do casal sugeriu que ela tentasse mudar de cenário para respirar. Foi quando Diego, o seu filho, a levou para a Disney. Sônia Lima lembra que, ao entrar no parque, Diego, também vivendo o luto, pediu que ela sorrisse em homenagem ao pai. E uma foto acabou indo parar nas redes sociais. A reação foi dura. Muita gente julgou aquele sorriso como se fosse falta de amor. Sônia Lima se emocionou ao contar que a imagem não mostrava o peso do que ela tinha vivido e que a dor não desaparece só porque, por um instante, alguém tenta seguir. Com o tempo, e ainda de forma cautelosa, ela começou a se permitir recomeçar. Em 2021, Sônia Lima assumiu o namoro com o empresário Flávio Antunes e explicou que ele apareceu quando ela estava recolhida, quieta em casa, apresentado por um amigo, e que foi muito importante no processo de reconstrução emocional. A verdade é que o mundo via Sônia Lima voltando, mas por dentro ela ainda estava aprendendo a viver sem Wagner Montes, um dia de cada vez. Anos depois da morte do marido, Sônia Lima passou a falar sobre o que ficou escondido enquanto ele ainda estava no ar. Em entrevistas exibidas pela Record e em relatos posteriores, ela revelou que Wagner Montes foi diagnosticado com câncer no rim e que a doença avançou ao longo de vários anos, sem que o público soubesse. A escolha de manter tudo em sigilo partiu dele. Quando entrava no hospital, ele falava em fazer tomografia, alguma coisa. Não. Ele não queria que ninguém soubesse, você entendeu? Wagner não queria despertar compaixão, nem ser associado à fragilidade. Preferia seguir trabalhando, sempre que tinha condições, preservando a imagem firme que o Brasil conhecia. Sônia contou que o tratamento exigiu internações frequentes, exames constantes e o uso de medicamentos intensos, tudo vivido de forma reservada. Ela assumiu o papel de proteger esse desejo, filtrando informações e sustentando sozinha uma rotina emocionalmente desgastante. Para você ter uma ideia, ele não ia nem nas consultas. Quem ia nas consultas era eu. Segundo ela, o impacto não foi apenas físico. Em determinado período, uma das medicações afetou profundamente o estado emocional do marido, o deixando abatido, inseguro e com pensamentos muito negativos. Ela contou que nesse período mais delicado, Wagner Montes chegou a escrever cartas como forma de organizar pensamentos e se despedir emocionalmente, algo que a deixou em alerta constante. Diante disso, Sônia buscou apoio espiritual e emocional para atravessar aquele momento delicado. Após o falecimento, veio um novo desafio, o julgamento externo. Quando tentou retomar a vida, aos poucos, viajar, trabalhar, respirar, foi criticada por pessoas que não conheciam a dimensão do que ela havia vivido. Em entrevistas, Sônia Lima admitiu que enfrentou uma fase de tristeza profunda, descrevendo dificuldade para reorganizar a rotina e encontrar sentido nos dias sem o companheiro. Eu sou uma esposa que amava meu marido, fiz o que precisava ser feito, faria de novo, você entendeu? Após a perda de Wagner Montes em 2019, Sônia Lima enfrentou um período de tristeza profunda e o afastamento da vida pública. Em entrevistas, ela admitiu que a dor foi tão intensa que chegou a considerar não voltar à TV, descrevendo um processo difícil de reorganizar a sua rotina e reencontrar sentido na vida sem o companheiro de décadas. Com o tempo, ela começou a reconstruir sua vida. Em 2021, Sônia Lima aceitou um convite do Ratinho e voltou ao SBT como jurada no quadro 10 ou 1000, o que representou não apenas um retorno profissional,
mas um passo importante na retomada de sua autoestima e presença diante do público. Paralelamente, ela se permitiu viver um novo amor ao iniciar um relacionamento com o empresário Flávio Henrique Antunes. Em agosto de 2024, Sônia comemorou 4 anos de namoro, compartilhando nas redes sociais declarações carinhosas e o presente que recebeu do namorado, destacando a cumplicidade e o afeto construídos ao longo do tempo. Em entrevistas, ela reconheceu que esse relacionamento foi essencial para a sua recuperação emocional, ajudando-a a atravessar uma fase difícil. Sônia Lima sempre fez questão de dizer que Wagner Montes foi o seu grande amor, mas que seguir em frente foi uma forma de continuar vivendo. Além disso, ela tem participado de podcasts e conteúdos digitais, nos quais compartilha experiências de vida, autoaceitação e os desafios enfrentados ao longo dos anos, incluindo o processo de luto, a importância de se permitir viver e as mudanças que decidiu fazer em sua vida pessoal e profissional. Hoje, aos 66 anos de idade, Sônia Lima segue ativa na mídia, com projetos que incluem aparições em programas de televisão e planos de desenvolver um podcast próprio, onde pretende continuar dividindo suas histórias e vivências com o público. Em suas declarações mais recentes, ela reiterou que não esqueceu Wagner, mas também afirmou que aprendeu a viver, amar e se abrir para novas fases, mantendo sempre gratidão pelos momentos compartilhados. E Wagner Montes foi muitas coisas ao longo da vida: comunicador firme, político combativo, homem resiliente, mas acima de tudo, foi o grande amor de Sônia Lima. Juntos, eles construíram uma história marcada por cumplicidade, silêncio protetor e escolhas difíceis. A perda deixou um vazio profundo, expôs dores guardadas e obrigou Sônia a reaprender a viver sem quem esteve ao seu lado por mais de 3 décadas. Com o tempo, ela encontrou forças para seguir, sem apagar o passado. Hoje, Sônia Lima prova que amar intensamente também significa ter coragem para continuar, honrando a memória de quem partiu, enquanto a vida segue. E agora eu quero saber de você, o que mais te marcou na história de Wagner Montes e Sônia Lima? O amor que resistiu por décadas ou a força dela para seguir em frente depois da perda? Se você viveu essa época, conta pra gente qual a lembrança deles ficou guardada no seu coração. Comenta aqui embaixo, diga a cidade de onde você está assistindo esse vídeo e participe. Inscreva-se aqui no Quem Quem. Não esquece de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards que é sobre alguns casais que estão juntos há muito tempo. Basta clicar aqui nesse vídeo que você vai conhecer alguns casais da vida real que encontraram a felicidade no amor. Qual será o segredo deles? É um vídeo super interessante que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.